Querido Deus, neste sábado, queremos te convidar eh, para este momento de estudo. Estamos aqui reunidos num grupinho pequeno e temos tempo para conversar e para eh, discutir sobre coisas que são importantes para a nossa vida, nosso convívio contigo, nosso relacionamento contigo. E assim te pedimos que te faças presente e te pedimos e te agradecemos que temos essa oportunidade de reunião e de comunhão. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, um feliz sábado e muito bom estar aqui com vocês esta manhã. Como eu disse na introdução, eu quero dar continuidade ou repetir também um estudo sobre oração. Ahm, não é nada que eu tenho assim pronto, elaborado ao detalhe. Eu estou ainda traduzindo uma apresentação, uma discussão que teve, né, no grupo lá da Alemanha. Eu acho que foi um encontro na Suíça, se não me engano. Deixa eu ver. Parece que sim. Foi um encontro do Ministério PIP da Alemanha. E eu achei essa discussão muito boa, muito interessante. E ainda não terminei de revisar a transcrição, a tradução dela. Ainda estou no processo, mas falta pouco e logo mais pretendo compartilhar. Mas podemos já aproveitar e entrar no assunto, porque eu acho que é algo que, com certeza, todo mundo tem algo a dizer, né? Afinal, imagino que todo mundo aqui tem hábito, né, de orar, aprendeu a orar, aprendeu talvez ouvindo outras pessoas, né, Ahm, ou talvez se inspirando na Bíblia, não? Então, sem dúvida, todo mundo aqui tem um certo conceito como sobre a oração. Ellen White falou bastante sobre oração. ehm, E a nossa oração também, né, especificamente no movimento, no contexto do movimento, também tem passado por mudanças, não é? A gente ah, entende, né, que Deus não tem gênero, não é essa pessoa paterna, né, nesse sentido, e por mais que existam dificuldades, obstáculos, né, do idioma, a gente tenta eh, se adaptar a isso, né? Outros idiomas talvez seja mais fácil, mas é sobre entender, né, que a gente não está orando para uma pessoa paterna, nesse sentido, né? Ou seja, a oração tem sido um assunto já há muito tempo. E como eu disse na abertura, eu acho que esse momento será aproveitado da melhor maneira se houver participação de vocês. Eu sei que alguns de vocês estavam presentes no estudo que eu dei numa sexta-feira à noite, porém, naquela ocasião, eu optei por não gravar porque era muito vago e ehm, sem muito preparo ainda, então eu apenas optei por termos um momento de discussão aberta. Ahm, o bom é que nesses momentos que não são gravados, parece que as pessoas se sentem mais à vontade de falar, ahm, sem medo de errar, e às vezes eu sinto um pouco de receio quando estamos
aqui neste momento, sábado de manhã, a gente encoraja a participação da mesma forma, tá? Não tem nenhum problema falar algo que talvez vocês não tenham certeza ou que a gente depois chegue a uma outra conclusão. É justamente para isso, né, que estamos aqui reunidos. Então, oração. Eu vou compartilhar aqui a tela, um quadro branco, e aqui a gente vai poder registrar um pouco, né, que a gente vai Ahn, perdão, que a gente vai é, falar. Então, só me deem um momento. Eu creio que vocês já estão vendo aqui a tela compartilhada. Ahn, então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a caneta. Hoje é o 16. Oração. Tá bem? Então, talvez, para começar, a pergunta óbvia. Ahm, o que é oração? Vamos começar com isso. Ahm, o que é oração, então? Vamos colocar aqui. Quem quiser falar, pode ligar o microfone, tá bom? Ahm, eu vou também abrir o chat aqui, caso alguém prefira escrever. E já adiantando, tá? Não pretendo dar definições e respostas prontas aqui, não, tá? A gente vai querer ouvir de vocês mesmo, tá? Oração. O que é? Assim, não é pegadinha, não é aqui não estou procurando uma definição específica da palavra inspirada, apenas é, como vocês entendem. É conversar com Deus. Conversar com Deus. Ok, colocar aqui. Tá todo mundo feliz com essa resposta ou alguém tem algo a acrescentar ou entende diferente? Mi dificultad allí es con la palabra conversar. Uhum. Por que No, é uma dificuldade? no tengo en mi mente una definición de esa palabra, mas Alguém. no procuré. Porque para mí es una forma en que eu expreso Talvez minhas... podemos dizer que conversa envolve algo como um diálogo, não? Você fala e há uma resposta, não? Senão. Eso es que eu acho, mas no tengo una definición ahora. Mas Uhum. para mí es o fato de eu, o acto de expresar as coisas que eu sinto, que penso eh, para com Deus. Uhum. Ok. A Aura colocou aqui uma conversa onde nós podemos contar para Deus nossos planos, projetos, erros e acertos e buscar orientação em um diálogo aberto. Ok. Em, gostei. Eu vou colocar aqui.
diálogo aberto, contar planos, ups, erros, projetos, vou colocar buscar orientação. Ok, mais alguém quer falar? Se não, isso já nos leva à minha seguinte pergunta. Ahm, Porque o que vocês responderam até então traz consigo certas implicações, né? Então, por isso que eu avanço para a próxima questão, que talvez aqui, para, ups, para que serve oração barra para quem é, é a oração no sentido de quem se beneficia. Ok? Quem gostaria de falar sobre isso? E, repetindo, tá? Tá todo mundo aqui convidado a participar, tá? Eu sei que todo mundo tem algo a dizer sobre oração, não tenho dúvida sobre isso, tá? Então, esse aqui não uma prova, não um teste aqui de qual bem vocês decoraram as definições do Espírito de Profecia sobre a oração, tá? Eu quero ouvir de vocês como vocês pensam sobre isso, tá bom? Então, deixem de lado um pouco o que vocês talvez aprenderam. Não gostaria que vocês pegassem o celular para procurar definições, talvez, né, do aplicativo, algo assim, tá? Em, eu acho que todo mundo aqui consegue opinar. Mati, você levantou a mão. Pode falar. Eh, Varias cosas más. Uhum, Volto à idea da conversa, que Helena White fala, tem uma expressão, você falou que não la fale mais, ela fala de abrir nosso coração. E não, aí não, você não vê um ida e volta, precisamente no momento. E por isso é bom para nós. Falar sempre é bom. Expressar sempre é bom. Com um amigo, com um familiar, com um terapeuta, o ato de falar, só isso já é algo bom. Vou deixar hasta ali. uhum. Para quem? Para a pessoa que ora. Ah, tá. Ok. Então você não está necessariamente beneficiando sua terapeuta, né? Quando você se abre e conta sobre suas dificuldades, é bom para você. Ok, gostei. Mais alguém? Gabriel? Sim, Nilde? Então, é, através das experiências que, que fui passando, né, na vida e com o movimento, mudei muito minha visão a respeito de oração. E depois dos estudos e as ponderações com Ancião Parminder também, e tudo que a gente vai conhecendo mais de Deus, porque se a gente olhar mais para o passado, a gente
ver que a oração, às vezes, eram pedidos, né, clamores para não ser punido ou punida, para se livrar da ira de Deus. E com o tempo, o que temos conhecido mais de Deus, hoje acho que posso colocar mais, a gente ouve um pouco no mundo corporativo sobre segurança psicológica. Então, eu hoje posso colocar assim um pouco melhor que é uma das maiores, é um dos momentos de maior segurança psicológica, quando a gente consegue entender que Deus não é um ditador, que as consequências que nós passamos pelas nossas escolhas são as consequências que, se eu posso falar assim, nós mesmos criamos e que nós sabemos, né? Como é o mundo e as consequências das nossas ações vêm. Então, na oração, no momento de oração, eu penso que é um dos momentos de maior segurança psicológica, porque você está falando com essa bênção maior que entende tudo, cada pequeno detalhe daquilo que você fala, daquilo que a gente também pede, e às vezes pede por perdão, pede por mais coisas, e acaba que às vezes até a gente se sente no final da oração, quase que passando, não é o que nosso desejo, mas quase que passando ordens a Deus, porque a gente pede já direcionando o que a gente quer, né, de uma certa forma. Eu acho que tem muito para a gente poder aprender sobre oração nesse sentido, e no sentido também de oração como louvor, como ação de graças, assim como orar com gratidão, porque eu acredito que nós temos muito mais o hábito de pedir do que de dar graças mesmo. Enilde, não para te interromper. Se eu entendi, se eu segui bem o que você disse, você está trazendo, você está colocando em, lado a lado, né, coisas que fazíamos que talvez não são boas e coisas que a gente deveria fazer, não? É por aí que eu entendi bem, porque você colocou, você falou assim que a gente tem hábito, ou tinha hábito, né, de fazer certos pedidos como se fosse já dando ordens ou instruções, mas o certo seria a gente agradecer mais. É isso que você diz? Eu acho que é isso aprendendo, né? A gente aprendendo mais sobre oração. E não que a gente tenha que agradecer mais, mas que eu acredito que a gente não saiba agradecer. A nossa oração, eu penso que não é ainda a oração que como deveria ser, e nós estamos no caminho aprendendo. Ok, tudo bem. Eu espero que no final desse estudo a gente talvez tenha um pouco mais clareza no meio dessa conversa nossa, tá? Ô, Em, Gabriel, sim, desculpa. Gayle, por favor. Sim, eu sou para falar de Matias diz, quando abrimos o coração para Deus, eu concordo, e ao mesmo tempo ele diz, quando tu vais para uma psicóloga, tu abres teu coração à psicóloga, mas ao mesmo tempo a psicóloga dá ferramentas. Eu pergunto a Matias, quais ferramentas com essas orações Deus dá para nós? Essa é a minha Ok. pergunta, tá? Tudo bem. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Talvez eu não vou deixar o Matias responder nesse momento, porque eu acho que eu pretendo também chegar
a essa questão. Ok, Ehm, obrigado. Seria como exemplo, terapeuta nos, ups, ferramentas. Vou deixar isso aqui um pouquinho de lado. Ahm, então, a gente está aqui tentando falar sobre para que serve oração e para quem é a oração, no caso, não a quem se direciona, mas quem se beneficia, né, da oração. Ahm, Mate respondeu que, no sentido de conversa, abrir seu coração e o simples fato de você falar e expressar, isso já nos faz bem. É, sempre é benéfico. E Renede disse que o ato de oração nos traz segurança psicológica. Ainda não tenho certeza o que isso significa, mas eu acho que vai talvez junto com o que Matias disse. Igor questionou a questão da gente não receber exatamente uma instrução, talvez, de volta ao que fazer. No caso de uma terapia, sim, a gente recebe instruções bem precisas. Ahm, ok, mais alguém? Alguém quer falar sobre para que serve a oração e para quem é a oração? A Petinha escreveu aqui, é para abrir o coração para Deus. Acho que já temos aqui, abrir nosso coração. Hum, para se sentir próximo de Deus. Ok. Ahm, muito bem. Tá aqui no chat. Vou colocar aqui. Respondendo aqui, o óbvio que está implícito aqui, né, é bom para quem seria para mim mesmo, não? No caso, eu oro para eu me sentir próximo de Deus, certo? Não quero colocar palavras assim em sua boca, mas em, sim, falou certo. Ok. Então, assim, se eu puder resumir aqui, até agora o que foi dito que oração é, em primeiro lugar, ela é boa para nós, ok? Ela é boa para nosso próprio benefício. Ok. Agora talvez uma questão um pouco mais. Gabriel, Sim, Renildo, desculpe, diga-me. também poderíamos colocar como uma forma de prestar culto, adorar a Deus? É um pouco abstrato para mim. Você poderia dizer o que você quer dizer com isso? Não, só me veio à mente a questão do santuário, que também tinha o altar de incenso, que era um símbolo da oração. Só me veio isso à mente, eu conectei. A gente conhece esse simbolismo e eu não quero menosprezar, mas eu queria que nessa nossa conversa que a gente fique o mais prático possível, assim que a gente não fale de forma muito simbólica ou velada, porque
Eu acho que talvez seria um assunto à parte, né, de falar de símbolos da palavra inspirada. Mas que você, não para te cortar aqui, mas o que significa para você isso, então? Prestar culto ou adoração de forma traduzida para nós hoje aqui. Sim, Porque bom, talvez, incenso a gente não usa mais hoje, né? Assim, mas eu digo assim, talvez seria uma forma da gente, sei lá, da gente, nem eu não sei definir o meu pensamento em si. Eu lembro, uhum. perdão, que quando se falava do santuário, Helen White fala que o incienso era a graça de Deus, a graça de Cristo, que llevaba as orações de santo ao Santíssimo. Así que era la morte de Cristo, a gracia de Él que hacía que eso sea posible. Eu No acho sé que si muito bem me salió la, decorado, mas isso facilita aqui a questão ou apenas acrescenta mais complexidade? la complica. Complica, né? Porque eu continuo não entendendo em palavras bem simples o que é, assim, sendo eh, bem sincero. Mas assim, não se sintam intimidados porque eu estou aqui, talvez não aceitando toda a resposta, tá? É válido sim, eu quero ouvir vocês, tá? Vamos deixar por aqui, talvez a gente retorne a esse ponto, tá? Do culto e adoração. Eu tenho uma ideia em mente que talvez espero que a gente chegue lá. Obrigado, Renildo e Matias. Então, agora, para avançar um pouco, eu vou fazer mais perguntas aqui. E tem mais gente aqui participando, viu? Tá todo mundo convidado a responder também. Eu vou colocar aqui para que para que devemos orar e junto com isso para que não, vou colocar adianta, né? Esse que ele tem circunflexo? Alguém me ajuda? Acho que não, não? Não. Obrigado. Ok, mais uma vez a vez de vocês. Para que devemos orar e para que não devemos orar, ou não faz sentido orar. José, Rose, eh, Carol, as Carolinas. Tem várias pessoas aqui que ainda não falaram muito. Para que devemos orar? E, mais uma vez, eu sei que todo mundo sabe textos, eh, conselhos, espírito de profecia. Vamos vamos usar um pouco a própria, eh, nossa própria mente, o que vocês realmente pensam. Petinha diz, nos aproxima de Deus e conhece intimidade que nos aproxima. Nos- ehm, então, para que devemos orar, né? Para nos aproximar de Deus e conhecer a intimidade que nos aproxima. Gisele diz, para manter vínculo com Deus. Carolina. Gabriel, assim, já que é para falar o que eu penso, né? Eu acho assim que se a oração, como eu acredito,
é sobretudo para eu me aproximar de Deus, para eu me sentir amiga mesmo. Então, para que eu devorar? Eu acho que para abrir meu coração. Nisso entra praticamente tudo o que eu gostaria de falar com um amigo ou uma amiga que eu sei que vai me acolher, vai me ouvir, pode me ajudar. Então, para ser sincera, eu não sei no que não adiantaria orar. Eu acho assim, até mesmo coisas que às vezes eu oro pedindo, digamos, Senhor, me dê força para ir para academia, mas eu não me levanto para ir para academia. Até nisso, eu fico pensando, será que é um exemplo bem esdrúxulo, tá? Mas eu fico pensando, será que eu poderia pensar, mas eu tenho que levantar e agir. Mas às vezes eu penso, será que até esse desejo ele não pode colocar no meu coração, né? Mas acima de tudo, eu acho que para que a gente deve orar? Eu acho que é para conversar. Então, ser claro, criar intimidade, criar algum vínculo para criar um afeto verdadeiro, não só aquela coisa distante, né? É isso. Obrigado, Carol. Eu prestei atenção, mas eu não tenho certeza exatamente o que anotar. Hum, vou pensar um pouco mais. Se quiser resumir alguma coisa, talvez escrever no chat, fica à vontade. Mais alguém quer comentar sobre para que devemos orar e talvez mais fácil, talvez dizer, ou talvez não, mas para que eh, não vale a pena orar, ou que não deveríamos orar, não faz sentido. O que vocês acham? Eu tenho dúvida se vale a pena orar para que alguma pessoa possa receber, por exemplo, a mensagem, a verdade. Uhum. Tenho dúvida sobre isso. Ok, eu acho que isso já nos traz a um assunto bastante que nos concerne, não? Como chama? Nos preocupa, não? Ehm, é uma dúvida sua, mas vou anotar aqui. Orar para que alguém aceite a mensagem. Ok. Ahm, orar para criar amizade com Deus. Vou colocar aqui. Vou colocar para criar amizade. Tá bom. Que mais? Gisele, liga o microfone, desligou. Oi, Gabriel, bom dia. Na verdade, eu vou falar alguma coisa, mas não é sobre essa pergunta, não era só uma observação. Eu Hum, me lembro, não sei se foi em 2020, por aí, quando o Parminda começou a falar sobre oração também, e tipo, acho que eu particularmente, tinha certas concepções de oração bem erradas, né? Por exemplo, a gente no interior, o clima nos afeta muito, assim, no sentido de, é muito importante pra gente. Eu lembro que a gente sempre ficava orando, ai Deus, ajuda, meu Deus, que chove, ai meu Deus, apazigua esse sol. Aí eu lembro que na época o Parminder falou sobre isso e na época eu entendi, né, que Deus ele tem leis fixas e ele não vai alterar, né, o sol, a chuva porque eu pedi. Aí me deu uma esclarecida. E hoje eu tenho muitas também questões com oração que eu gostaria muito que fosse esclarecido, porque na hora de orar, eu oro, eu falo certas coisas, mas eu fico confusa se Deus vai agir naquilo ou não, ou se é uma tolice minha, entende? quer aproveitar para falar? É tipo o que a Carol falou aí. Orar para que a pessoa abra o coração para aceitar a mensagem, por exemplo. Se eu oro por alguém aceitar a mensagem, qual é a sequência de coisas que se desenrolam? Como Deus age?
ele manda anjos, o Espírito Santo atua. Eu queria ter respostas, assim, Uhum. para várias coisas, enfim, corriqueiras no dia a dia, que eu peço ajuda para Deus. Será que ele vai realmente me ouvir? Ou é uma tolice minha ficar pedindo isso para ele? Eu acho que é uma pergunta super válida, Gisele. Eu realmente, talvez, talvez a gente pode permanecer um pouco nessa questão aqui, porque eu imagino que em algum momento cada um aqui já teve essa angústia, né, de estar muito maravilhado pela mensagem e sentir a necessidade que outras pessoas possam compartilhar, né, dessa nossa alegria, nosso fascínio, né, pelas coisas que fazem tanto sentido, que a gente aprende e a gente nem muitas vezes não tem resposta positiva, não? E isso com pessoas que a gente tem por próximo, que a gente ama, família, né? Então, já pegando aqui o gancho da sua pergunta, como que isso funciona, não? E ehm, eu sugiro que a gente trate disso de uma forma não tão diferente como a gente trataria outros assuntos da nossa vida. Digo com isso com pé no chão, como a gente eh, aprendeu lidar com questões de saúde, por exemplo. Não, a Igreja Adventista tem uma longa tradição de mensagem em saúde e cada vez mais a gente vê muitas coisas sendo redescobertas ou explicadas através de quê? Da ciência, não? Existem mecanismos, existem formas como as coisas funcionam. É simples assim, não? Ehm, e eu acho que é válido relembrar, né? Talvez esses conceitos antigos e certamente não, muitas vezes ilustradas, né? Ilustradas através da Bíblia e Espírito de Profecia, né? Da gente ter uma ideia muito vívida, assim, de como talvez as coisas se dão, como funcionam, não? Então, para repetir, né, a sua pergunta, sua colocação aqui, né? Então, será que eu oro, né, para Renildo, vamos dizer? Eu oro para que ele aceite a mensagem, não? O que que acontece? Vai Deus mandar um anjo. Vamos supor que René deu muito contra essa mensagem. Deus vai mandar um anjo e vai, vou dizer, manipular a mente dele para que de repente acordar e dizer: Uau, na verdade é muito interessante. Eu quero entender, sim. Eu estou gostando e tudo começa a fazer sentido. É assim que funciona, que Deus age, ou que o talvez é diferente. Mati tinha a mão levantada e pode falar, Mati. Lembro cuando Anciano Parminder falou de eso, ele fala, temos que ter cuidado com os pensamentos que temos sobre a oração, porque isso afeta o conceito ou a imagem que temos de Deus. Então, se eu tenho a ideia de que se eu oro, Deus vai enviar anjos para essa pessoa, a pergunta seria por que Deus não fez isso antes se ele já sabia? Uhum, ¿Acaso será que ele precisa que eu dê autorização para Deus? E aí tem essa questão ali de
eu não deu autorização a Deus. Deus poderia haver feito e ele faz, mas a natureza humana funciona da mesma forma que com nós. Nos, nos convertimos en aquellas cosas que contemplamos, en la fonte de información que consumimos. Entonces, es con nos como con cualquier otra persona. Eso. Obrigado, Matias. Eu acho que você pode falar assim daquilo que você entende, não? Eu quero encorajar um pouco da gente citar menos, né? Que Parminder disse tá assim, é fato, ele disse, não? Mas não é por isso que agora a gente, então é assim, tá? Eu quero ouvir o que vocês entendem, não? E você, de fato, você disse o que você entendeu e eu também entendo assim, eu também ouvi do Anselmo Parminda. Mas realmente faz sentido, né? Se a gente não ora por alguém, então Deus vai deixar de trabalhar no coração dessa pessoa, né? Para permanecer nessa imagem, né? Se eu esquecer de orar por alguém, se não tiver minha lista, então a pessoa vai se perder por minha falta de lembrar Deus, para Deus enviar anjos para trabalhar na mente ou no coração dessa pessoa. Essa é a pergunta que é implícita, né, que o Mati colocou aqui, né, que fala mais sobre nós, né, sobre a imagem que nós temos de Deus do que sobre o que realmente a maneira como Deus opera. Ehm, e voltando talvez para o que eu disse em resposta a Gisele, não? A gente tem um pensamento bastante racional com respeito a muitos assuntos. E a gente entende se eu me alimentar de certa forma, se eu tiver um certo estilo de vida, não? Isso traz certos resultados, não? E a gente não precisa recorrer para alguma intervenção sobrenatural para explicar questões nesse contexto, não? Então, eu, eu, eu acho que faz sentido a gente tratar de forma parecida também o que diz respeito à oração, não? Ehm, ok, a gente está fugindo um pouco aqui do que eu comecei a fazer, né, de anotar e talvez, espero que não fique muito vago, não? Mas eu quero deixar aberto para vocês comentarem. O que vocês pensam sobre isso, o que foi dito até aqui? Lembrando que a pergunta inicial foi para que devemos orar e para que não faz sentido orar. E disso eu peguei aqui um ponto específico. Não faz sentido orar para alguém, para que alguém aceite a mensagem. Não, Gisele falou Gabriel, disso, não? Sim, por favor. uma pergunta. Eu já tinha também assistido o estudo do Parmeira falando sobre isso, é, uns dois, né, dele falando sobre oração, e isso sempre foi uma dúvida minha, porque se é o desejo do meu coração que uma pessoa que eu amo, por exemplo, minha mãe ou meu pai, que eles aceitem a mensagem. Não é, às vezes eu oro, não é necessariamente falando, Senhor, transforma o coração deles, mas contando para ele que eu gostaria disso, como seria bom, porque eu sei que também é do interesse dele, né, de Deus salvá-los, não necessariamente pensando que Deus vai manipular eles para isso, mas porque é o meu desejo, eu sei que também é o desejo de Deus, mas eu sei que tudo também parte do coração deles, eles também têm que desejar e tudo mais. Mas se é uma coisa que eu penso, eu não posso orar, falar sobre isso na minha oração? Eu acho que, assim, só para não complicar isso, eu acho que sim, pode.
É o justo que a gente falou desde o começo, não? É sobre abrir o nosso coração. E se você tem algo que te preocupa, né, que é a salvação de outra pessoa, eu acho que é muito válido você expressar isso, não? Agora, dizer assim, Deus, faça com que meu pai aceite o que ele assista e entenda. Eu acho que que eu sugiro, né, que a gente seja um pouco mais racional, que não é bem assim que funciona, né? É mais provável que a pessoa vai te observar e vai talvez ver, né, que você se mudou para o melhor, ou talvez não, ou talvez vai surgir perguntas eh, na sua vida que talvez você possa ajudar e dar uma resposta, não? Ehm, Há várias maneiras, né, de como as pessoas talvez possam se abrir, ehm, mas é só isso. O Mati tinha a mão levantada e lembrando que tem aqui várias pessoas, Alda, Bárbara, Carolina, Gay, José, Petinha, Rayane, Renilde e Rose, tá? Tá todo mundo convidado a participar. Marci. Es que sí, o que iba a falar. Mas, falando o que falou Carolina, eu acho que uno pode expressar lo que uno sente. Incluso, por exemplo, aí Leo fala o clima. Outro dia aqui começou a chover e eu empecé, no quiero que llueva, no quiero que llueva, porque tem la flor da manga e não quero perder a flor. Mas eu não vou a pedir a Deus que ele cambie o clima para a minha conveniência. Se eu nem sei o que acontece em outras partes, se tem incêndio, nada, não chova. Mas expressar, claramente, eu tenho muita família que eu amo e que cada vez está mais longe do mensagem, da verdade, e meu desejo é claramente que eles deem uma volta muito grande. Mas por aí, minha oração é como eu, para eu ser uma pessoa boa com essas pessoas que pensam tão diferente a mim e não reagir ante as coisas que falam ou actuam. Por aí, pensava isso. Eu lembro que, assim, talvez aproveitando essa fora do clima, eu sei que às vezes eu ficava um pouco irritado com Mate ficando muito feliz pela chuva, finalmente, e até pessoas orando por chuva, e tudo que me vinha à mente era o caminho, né, a estrada de chão e os vários atoleiros que eu já passei aqui, assim, com o carro, e eu falei, ó, tomara que não chova, quero que não chova. E ao mesmo tempo eu vendo meu egoísmo e sabendo que a chuva é super importante e tá tudo aqui marrom, né? Poucas plantas verdes, então a chuva é essencial. Então, sim, assim, não, Deus certamente não vai, assim, é, vai simplesmente mudar o clima só porque eu gosto tanto do sol e vice-versa, não? Ahm, eu acho que isso a gente entende. Agora que isso nos aflita, que isso talvez seja uma coisa que a gente sinta a necessidade de compartilhar, ok. Mas isso nos traz de volta ao início, né? É bom para nós, né? Não tanto assim que isso vai desencadear algum mecanismo de Deus enviar anjos e vai mudar as leis da física, não? Ahm, Gaby, sim. me lembrava, tem um filme evangélico muito conhecido de um cara que plantava batata e veio uma sequia e a chuva só caiu onde, em sua fazenda. E tem essa ideia também, de que se você actua, se você acredita, as coisas podem acontecer.
y no es tan así. Sim, eu acho que a gente, né, se a gente junta, né, as leis da natureza com religião, né, muita gente enxerga milagre onde na verdade é simplesmente um fato da natureza, não? Eu lembro que às vezes eu voltava da cidade chovendo horrores, chego até a entrada onde sai da BR, a chuva para. Impressionante. Ou eu vejo tudo molhado, aí entro na estrada de chão, chego aqui parece que está tudo sequinho. Ou seja, sim, as nuvens não fazem chover em certos lugares, em outros não? E às vezes pega a região toda. Ahm, Pois, então a gente, né, cresceu, né, vendo, talvez tendo essa ideia, né, de que Deus está manipulando a favor daqueles eh, que o reconhecem, né, mas eu acho que a gente precisa tratar disso de uma forma mais madura, né? Eu acho que como todo mundo faz. Rayane, por favor. Feliz sábado. Feliz sábado. Então, existe, no transcorrer da Bíblia, muitas experiências com relação à oração. Muitas delas, vulgarmente falando, claro que eu não vou pontuar, né, especificar uma a uma, relativizar e tal, mas muitas delas, pelo menos aparentemente, tendendo ao misticismo, né, na Bíblia, né? E teoricamente Deus correspondendo àquilo, sabe? De maneira geral. Mas eu só para um ponto de partida que da minha pergunta. Minha pergunta na verdade, estou compartilhando uma dúvida, né? Não que, como você falou, né? Não que alguém venha validar a resposta correta, mas a minha dúvida é o que é intercessão, então, né? Que Ellen White tanto bate na tecla, inclusive, né? Uma pessoa mais recente da gente, embora sim não tivesse a metodologia certa, esse é outro ponto. Mas intercessão seria abrir o coração a Deus como a um amigo, como Ellen White fala, e isso é absolutamente legítimo, falar dos desejos do meu coração, puros e legítimos e genuinamente, principalmente daqueles desejos que eu sei que Deus compartilha pela pessoa de quem ele é, como a Carol falou, mas isso não é diferente de interceder por essa pessoa. De que maneira? Pedindo para Deus que o Senhor faça, que a mente dela entenda, que o Senhor faça. Tudo bem, né? Não é bem um gênio da lâmpada. Ele não está aqui para nos servir, né? Ele não precisa que a gente ore assim para... Ele é mal interessado, como já foi dito. Então, nem faz sentido. Hierarquicamente, não faz sentido. Mas e se eu orar? Deus, eu gostaria muito que meu pai conhecesse a mensagem. Eu sei que pessoas podem atravessar o caminho dele e levar ele entendimentos que eu não consigo. Eu sei que eu posso dar um exemplo de maneira melhor. Eu sei que ele pode se deparar com situações, com notícias, com reportagens que podem abrir os olhos dele. De alguma forma que ele venha ter acesso a isso, que ele venha, que essas coisas e pessoas venham atravessá-lo, tudo. O meu pedido está mais direcionado à razão da coisa, né? A como aquela coisa, como aquela conversão intelectual, mental, pode de fato acontecer dentro das leis da física, vamos dizer assim, dentro das leis do que não é milagre, né? Conheci uma pessoa ruim, fui convencida de algo ruim. Conheci uma pessoa boa, fui convencida de algo bom. Orar dessa maneira também seria inapropriado? Eu acho que a gente está em curso de responder essa pergunta. Eu estou vendo que o tempo está voando. Ahm, Obrigado pela pergunta, Ayane. Eu acho que ao invés de eu responder o que eu acho, simplesmente, eu vou também dar oportunidade para outras pessoas responderem. Eu vou acrescentar a sua pergunta aqui, interseção, né? Se alguém está doente, por exemplo, muito doente, doença crônica, talvez terminal, ehm, ou talvez algo mais, um resfriado, não? O que que eu posso fazer? Eu posso apenas vou para o meu quarto, me ajoelho e oro? Ou eu poderia fazer outra coisa a respeito? Para quê? Mate queria falar de novo, mas também tem
mais pessoas aqui, mas pode falar, Mati, tá? Perdão que falei tanto. O Sem tema problema. parece muito interessante. Eu acho que pensaba cuando a mulher samaritana fala con Jesús, en cuál monte se tem que adorar, si en Samaria o Sinaí, acho que era. Y Jesús le fala, ni en este monte ni en otro. O sea, y que ni en la iglesia adventista ni en las iglesias del mundo vos se va a encontrar respuesta. Solo en ese movimiento. Entonces, cuando trouxe essa aplicação para nós, eu acho que para nós, Deus desenhou uma estratégia que é um movimento. E para as pessoas de afora, Deus também levantou pessoas que estão falando, que os eventos externos estão falando para todo mundo e tem pessoas que estão no lugar certo. E acho que esse é o meio, não tenho a palavra, o medio que Deus fez para chamar as pessoas. O tema es que estamos dentro de un sistema de algoritmos que están feitos para que você seja más difícil escutar otra voz si você está escutando una voz específica. E esse é um problema desta sociedade. Mas eu acho, em relação à pergunta que você fez, Deus desenhou um plano, mas você tem que entrar nesse plano. Não sei se... Eu acho. Você pode resumir em menos palavras? Ok. Qual o cerne do seu ponto? A nível interno, para nós, Deus fez um plano. Levantou pessoas com um mensagem. A nível externo, Deus fez a mesma coisa. Levantou pessoas com um mensagem. As pessoas que escutam essas pessoas vão por o caminho certo, as pessoas que não escutam vão por o caminho errado. Acho que esse é o plano. Ok, então se eu entendi bem, você diz assim, não tem um atalho, não tem como a pessoa mudar de ideia só porque eu decidi interceder por alguém, não? A pessoa vai ter que seguir o que você chama de esse plano, tanto interna como externamente, é isso? Acontecem eventos externos que fazem que as pessoas tomem uma decisão. E Ok. cada decisão vai para um caminho. Mas esse é o plano grande. Uhum. Assim entendo. Gabriel? O Gabriel. Só rapidamente, a gente tem uma mão levantada, Carolina, depois Alda e depois Gayle. Eu vou anotar aqui, tá? Pode ser? Sim. Pode falar. A Rayane mencionou sobre algumas histórias da Bíblia que são experiências de oração, né? Ontem eu estava lendo com o Gabriel, compartilhando algumas coisas que a gente tinha lido durante a semana sobre a vida de Jesus quando criança, né? E lá falava sobre ele ter morado em Nazaré e ser um lugar em que não era propício, assim, não era um lugar muito bonito, era um lugar de constante prova para o caráter dele, um lugar muito simples, um lugar pobre. E dizia o capítulo de que as dificuldades, a pobreza também ajudaram a construir seu caráter, também ajudaram no sentido de que quando ele resistia à tentação, ele se tornava cada vez mais forte. E aí eu fiquei assim me questionando sobre o lugar em que nós vivemos e me veio a pergunta de por que então a orientação e o espírito de profecia para que a gente viva em lugares mais retirados, para que a gente viva na natureza? Por que Moisés teve que sair do lugar onde ele estava para ir para um lugar retirado durante 40 anos, viver no campo, para que o caráter dele fosse transformado, fosse mudado? Por que Ellen White está dizendo que não importa o lugar onde a gente estiver, não existe desculpa para a gente não desenvolver um caráter à semelhança de Deus? E por que então Deus tirou Moisés do Egito? Por que então o povo de Israel teve que sair do Egito? E foi uma conversa bastante interessante, porque o Gabriel
falou assim: Moisés tinha aprendido muitas coisas, tinha tido uma educação do mundo, uma educação egípcia na parte militar, na parte de governo, mas não tinha recebido uma educação religiosa, digamos. E a partir dessa, assim, hipótese, né, de resposta, a gente foi ver a história de Moisés, de por que que Deus tinha tirado ele de lá. Então, eu acho que muitas vezes, agora aplicando para a questão da oração, né? A gente tem algumas histórias na nossa mente que a gente consegue criar um caminho de por que as coisas são assim, mas a gente deveria ir em cada uma dessas histórias e entender realmente qual foi o papel dessa mudança de lugar ou de permanência nesse lugar, e no caso da oração, qual foi o papel da oração? Por que, através de determinada oração, Deus agiu? Por que com a oração de Daniel lá, né, quando ele vai falar da profecia, quando ele fica muito mal e triste por toda a visão que ele tinha recebido, por que que aquela oração foi importante? Qual foi o papel da oração lá no Antigo Testamento do exército que orava para o sol parar? Qual foi o papel? Eu acho que a gente deveria não tentar traçar com o que a gente tem, né, que é o nosso cérebro rápido, mas ir em cada uma dessas histórias para a gente conseguir entender mais. E assim, eu tô falando sem ter respostas, né? Tô falando mais assim de algo que eu acho que a gente deveria fazer pra gente compreender melhor o tema da oração. E outra coisa que eu achei bastante interessante, eu não sei se foi o Gabriel ou se foi o Matias que disse que, por exemplo, quando a gente ora por uma pessoa doente, a gente vai para o nosso quarto e ora por essa pessoa. O que mais que a gente pode fazer por essa pessoa, né? Porque assim, da mesma forma que acontece com o tempo, a chuva ou a seca, né, que vocês mencionaram que Deus tem leis fixas e nós sabemos também que a atuação do homem também age sobre a mudança climática, o nosso corpo também tem leis fixas, né, que promovem a cura, né, e o nosso corpo precisa estar bem, precisa estar saudável para que ele possa promover a recuperação. Quando a gente vê uma pessoa que está doente, orar, né, a gente estando perto, a palavra compaixão ou paliar, né, tem a ver com quando as pessoas passavam de cavalo, tinha pessoas sofrendo e eles colocavam o pallium, que era a sua capa, sobre o outro. Então, a dor do outro, digamos, uma doença ou alguma situação difícil que essa pessoa possa estar padecendo, tem que gerar em nós compaixão. E a compaixão é a gente agir, tomar uma ação frente a essa dor. A Ellen White fala que nós devemos orar e agir de acordo com a nossa oração. Então, acho que a gente também deveria pensar muito sobre quais são as ações, quais são as coisas que nós devemos fazer, e não só orar, né? Porque a fé sem obras é morta. Posso aproveitar que você tocou no assunto e eu sei que você acabou de passar por um estágio, né, de cuidados paliativos. Para que é? E quando esses cuidados entram? Por que que existe isso? Você poderia nos explicar um Posso. pouquinho? Os cuidados paliativos, o paliar é você amenizar, você amenizar o sofrimento, você acima de tudo cuidar de sintomas, né? Geralmente, dentro de um hospital, o serviço de cuidados paliativos vai ser ativado quando você vê que tem uma pessoa que tem uma condição ameaçadora à vida. Pode ser uma condição crônica, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença pulmonar avançada
e que não tem muito mais o que você fazer para essa pessoa, sabe? Digamos, essa pessoa vai morrer em poucos dias. Pode ser também uma questão, por exemplo, uma pessoa que teve um acidente muito grave e tem ali uma condição que está ameaçando a vida dessa pessoa. Você vê que essa pessoa não tem assim uma possibilidade de resistir. Pessoas que têm um câncer avançado, que já fizeram muitos tratamentos, um câncer muito disseminado, que você sabe que também não tem mais tratamento. Então, geralmente, dentro do hospital, vão ativar os cuidados paliativos nessa situação. Então, o foco é você não vai fazer um tratamento modificador de doença, ou seja, para a cura. Você vai fazer um tratamento para dar conforto a essa pessoa. E aí os cuidados paliativos têm a ver com você cuidar de, por exemplo, dos vômitos, fazer um manejo muito bom para essa pessoa não ter náuseas, vômitos, convulsões, a dor, a falta de ar. Então, existem várias táticas para que esses sintomas possam estar controlados e a pessoa esteja confortável. E, além disso, também ter conversas e também muita comunicação para a preparação para a morte, né? Entender quais são os valores dessa pessoa, dar suporte para a família, inclusive depois do luto. Mas esse paliar, essa pergunta que você fez é interessante porque quando a gente pensa na vida de alguém, a gente, mesmo quando é uma pessoa que não está em situação de uma morte iminente, uma morte em poucos dias ou meses, desde o início assim, da nossa vida, a gente tem como se fosse assim, um quadro em que a gente imagina assim, um retângulo, e esse retângulo tem uma linha que é diagonal, que vai ali da pontinha da esquerda embaixo até a direita em cima, ou seja, como se fosse uma linha que vai subindo, né? Então você tem ali uma pessoa que tem uma doença, por exemplo. Deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Vou pensar aqui em uma doença crônica, uma doença do coração. A pessoa teve um infarto, tem uma parte ali do coração dela que não está batendo tão bem. E essa pessoa ali, existem tratamentos que são modificadores dessa doença, que você vai dar para prevenir e tal, e ao mesmo tempo você também vai dar alguns outros tratamentos que são para sintomas, que são para paliar. Só que, digamos, essa pessoa ali está progredindo nessa doença, está indo para uma insuficiência cardíaca, pode ser que cada vez mais sejam necessários mais cuidados paliativos e menos cuidados modificadores de doença, até que com o progredir, depois você só tenha cuidados paliativos. Eu não sei se foi demais ou se você quer que fale mais alguma coisa. Ou se Obrigado. respondeu. Eu vou, antes de passar a palavra aqui para a Alda Gueli ler o que disse, ela escreveu, eu vou só aproveitar porque me parece um exemplo muito bom, porque parece que, mais uma vez, no mundo secular, no caso medicina, né, entende, né, que nesse contexto não tem o que fazer, né, não tem tratamento, mas com que se preocupam, então, né, de fornecer, se eu entendi bem, assim, algo de qualidade de vida dentro desse contexto, né, para minimizar o sofrimento, né, para a pessoa não tenha que sentir dor, por exemplo. Né, que no estudo que a que me refiro se refere que a pessoa possa ter dignidade e integridade assim dentro do seu contexto, não? Ehm, e isso é algo, não, voltando a nós, não, que nós que sim está em nosso poder em muitas vezes tá, da gente contribuir para isso, não? Ehm, ficando no exemplo de uma pessoa que está com uma doença crônica, talvez terminal. Ehm,
eu acho que não cabe a nós a gente pedir que essa pessoa viva mais tempo, não? É como pedir que não chova ou que é, chova muito ou algo assim. É, não que não seja bom, é legal que a pessoa talvez viva mais e vocês vão passar mais tempo juntos e tudo isso é bom, mas o que sim você pode fazer é você tornar esse talvez último momento da vida dessa pessoa mais feliz, o menos sofrido, não? Você pode fazer várias coisas, não? Ehm, que não é nada muito diferente do que, né, no caso da medicina, né, que é feito através, né, de protocolos muito bem estabelecidos, né? Faz parte a conversa, faz parte a avaliação, a pessoa está com mal-estar, etc. Então, eu acho isso bem interessante. Mas, assim, a gente já está mais que uma hora aqui. Eu ainda quero dar oportunidade para falar. Alda, você tinha eh, um comentário. Oi, bom dia, Gabriel. Obrigada pela oportunidade. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Tá, graças a Deus. Então, eu queria comentar rapidamente sobre essa questão da a oração em si. Eu acho que a religião, uma das coisas que ela prejudicou e prejudica muito a todos nós seres humanos é com relação a essa questão de oração ser sempre uma súplica, ser sempre um momento de clamar, de estar pedindo muitas coisas a Deus. E, na verdade, eu acho que 99% das coisas que se costuma pedir em oração, Deus já fez e a gente fica botando muita carga nas costas de Deus, sabe? Esperando que Ele faça todas as coisas, enquanto a gente fica ali olhando para o tempo e esperando que as coisas aconteçam sempre de uma forma milagrosa. Quando, na verdade, a oração, orar. O que é orar? Orar é conversar, é a oratória, é o diálogo que nós temos. E quando falamos de forma monóloga ou não, quando a gente conversa com alguém, a gente está orando, a gente está usando a oratória. E a ação, tá claro, é a atitude de ir, fazer, atuar de alguma forma. Então, o orar em si, há várias vertentes, né? Há várias situações. Então, assim, quando eu oro para ter um vínculo com Deus, para conversar com Deus, desabafar e pedir orientação de como eu devo agir em algumas situações que eu não conheço e que não dependem exclusivamente de mim, e orar é justamente isso, é abrir o coração para Deus. É uma frase até clichê, né? É abrir o coração a um amigo, mas é puramente isso. E como várias pessoas já falaram, é manter um vínculo com o Criador, aquele que nos fez e que nos conhece de maneira única. E com relação a essa oração intercessória, eu queria só acrescentar assim, uma observação minha aqui. A intercessão, o que é interceder? É você mediar, é você se colocar no lugar de outro em prol de alguma causa. Então, interceder é você colocar na mão de Deus a vida da outra pessoa de acordo com a necessidade dela, dizendo para Deus qual é a sua vontade e a necessidade que essa pessoa tem, e você demonstrar com isso fé, que é o que ativa o nosso sistema límbico, não é, no nosso cérebro, que é justamente o que define os comportamentos. Quando eu oro, intercedendo, eu estou demonstrando fé, eu estou demonstrando humildade, porque eu estou buscando o Criador para resolver algo que eu não consigo, e eu estou sendo altruísta, porque eu estou amando o outro. E isso é uma ponte que faz com que o outro possa mudar seu comportamento para a fé atuar nele, naquele ou naquela pessoa por quem eu estou intercedendo. Então, são vertentes diferentes. O orar para buscar orientação e manter vínculo com Deus, e orar intercedendo além de manter esse vínculo, é confiar que Deus pode sim fazer coisas grandiosas em qualquer aspecto, mas principalmente nos aspectos impossíveis, porque o que é possível, quem tem que fazer sou eu.
Eu penso. Obrigada pela oportunidade. Bom dia para vocês. Obrigado, Alda. Tá, eu gostei bastante e algumas coisas eu tenho questionamentos. Em, eu não sei se está bem de cabeça. Todo mundo conhece aquele texto, né, de Eclesiastes, onde fala, né, que há um tempo para tal coisa e tal coisa, há um tempo para nascer, um tempo para morrer, há um tempo para eh, chuva e seca, para alegria e para choro. Em, eu acho que é importante a gente reconhecer que existe um tempo para essas coisas, né? E o que eu escuto um pouco assim, não só aqui, Alda, mas em geral da nossa conversa, que às vezes transparece que a gente quer mudar um pouco esse tempo, né? Que chegou um tempo para algo e a gente quer que seja diferente, que Deus faça que não seja mais o tempo de eh, morrer ou de, eh, sei lá, de chover. Ehm, as coisas na nossa vida acontecem, elas acontecem e a gente tem algumas ferramentas ao nosso alcance, o que a gente pode fazer para mudar, né? É, no caso de uma pessoa doente, a gente pode, por exemplo, tornar o tempo dessa pessoa feliz, não? É algo que a gente está no nosso alcance, né? E certamente eu acho que uma clara responsabilidade nossa, né? De é, dar algo de qualidade de vida a essa pessoa, não? Agora, se Deus vai é, mudar o inevitável, eu creio que devemos repensar essa ideia. Ehm, e eu sei que os vários exemplos, né, as várias histórias que a gente cresceu lendo, né, que são de outras dispensações, né, que isso talvez choca um pouco, né, com como a gente imagina que as coisas funcionam, porque afinal é simples, é só orar e que Deus vai fazer e a pessoa não vai mais morrer porque eu pedi por aquilo, né? Em, mas eu acho que a gente precisa repensar alguns desses conceitos. Um, Gayle, por favor. Oi, obrigada, Gabriel. Olha, eu quase esqueci o que eu vou dizer, mas ouvindo o que tu e Carolina estavam dizendo, antes eu vou para lá, eu tenho tanto medo do espiritualismo, sabes, essas igrejas evangélicas, onde eu já vinha. Sobre as orações, eu só senti o poder do Espírito Santo, e isso, esse movimento eu já aprendeu, isso realmente não funciona. Agora, a questão da Gisele, eu acho a questão dela vale muito a pena. Quando eu faço as questões e pergunto por que eu oro para Deus, eu oro sempre a mesma coisa, e eu não tenho respostas. Agora, para mim, por exemplo, a Carolina estava a falar sobre as doenças. Última vez eu estou pedindo orações para meu irmão, mas eu já aprendi também. O que é que eu posso fazer com essa oração? O que é que Deus pode fazer para mim? Como você estava dizendo, Deus usa a lei da natureza, as pessoas à volta de nós, e Ele só pode ser só dá paz para ele, os cuidados necessários para ele. Para mim, isso já é a coisa das minhas orações. E as pessoas à volta dele também para cuidar dele. Por que eu estou dizendo isso? Tantas vezes nós pensamos, olha, eu vou orar para essa pessoa tem que mudar porque eu orei.
Mas eu aprendi, não é bem assim. Se eu oro a pessoa, pronto, deixou para lá e eu com a pessoa. Minha vida, as coisas eu fazendo, a pessoa com quem eu estou orando, vai vendo como é que eu vivo a minha vida, então o que é que eu sei de Deus, não é? Mas eu não posso ficar chateada com Deus porque essa pessoa não mudou. Isso é lei da natureza. Isso a pessoa, sabes? Pessoas só teimosas, pessoas também não mudam porque eles não querem mudar. Mas eu vou acabar agora. Mas quando eles sabem, eu já disse, eu já contou, e eles não querem, sabes, mudar. Para mim, isso não é Deus não está a responder as minhas orações. Para mim, é ser humana é sim difícil, sabes? Mas essa a questão sobre a oração, sim, é muito complicada, porque agora vamos chegar da fé e todas essas coisas. Mas eu vou parar aí e muito obrigada. Olha, a Alfreda quer dizer alguma coisa, pode ser? Pode passar, sim, Alfredo. Tá. Obrigado, Gay. Bom dia, feliz sábado a todos. Em relação à oração, portanto, a relação tem dois sentidos, é o gramatical e é o espiritual. Em relação ao Matias, de abrir o coração ao psicólogo, não tem, para mim não faz sentido, porque eu estou a falar cara com o psicólogo, estou a falar com um ser como eu. Portanto, e a oração, ela é dirigida a um ser divinal como Deus. E quando nós oramos por o nosso próximo, eu acho que eu não agradeço a Deus as coisas todas, eu agradeço as coisas boas e aceito as coisas más. E acima de tudo, que seja feita a sua vontade. Porque eu posso orar para a cura literal de uma pessoa, de um órgão, um braço, uma perna, e a vontade de Deus é que ele seja curado espiritualmente primeiro. Porque se ele for curado da perna, ele fica no mundo a fazer as mesmas asneiras. Então, ele sempre tem que ser curado espiritualmente. E eu penso, a minha maneira de ver, que é isso que nós temos que curar. E aceitar de Deus tudo o que ele nos dá diariamente. Oi, Gabriel, desculpa, Uhum. Sim, eu vou entrar aí também, obrigado. sabe? Obviamente eu não concordo com o que a Alfreda está dizendo. Porque para mim essa espiritualidade e fisicamente, claro, Deus não quer eu sofrer com um abraço aqui no mundo, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Deus usa as pessoas. Essa coisa eu estava dizendo sobre a espiritualidade, sabes, essa não é realidade, isso. Deus usa pessoas no mundo para fazer isso. Agora, a questão da salvação e tudo com um abraço, para mim, essas coisas não fazem sentido, tá? Uhum. Ehm, Obrigado. A gente tocou em vários pontos e várias vezes eu falei assim, ainda quero falar disso, ainda quero comentar e certamente vamos chegar ali. Talvez eu não vou conseguir cumprir com tudo que eu prometi aqui. Obrigado, Gay, obrigado, Alfredo. Um, Gisele tinha escrito: tenho dúvidas também sobre pedidos a Deus, sobre providências de Deus, sobre coisas que precisamos. Deus guia pessoas, oportunidades de acordo com nossos pedidos. Me refiro também a pedidos materiais. Ehm, a gente precisa de continuação. A Alda comentou ao meu comentário, sim, mas a gente precisa entender que o que é, o que é esse tempo. Eu acredito que tem a ver com a ação suprema de Deus, mas também tem a ver com o que eu devo fazer para que as coisas aconteçam. Sim, eu concordo, né? Se você, assim, você sabe como. Vou terminar de ler. Ahn, com relação a pedir para as pessoas com problemas de saúde viverem mais, a gente pode pedir por cura, mas sempre pensando que sim, pode ter terminado o tempo do propósito de Deus para a vida dessa pessoa. Acho que isso é meio misterioso. É que, assim, é bastante conveniente, né, o pensamento cristão, né? Se a gente ora por alguém para que haja cura e a pessoa fica curada, a gente vai dizer que foi uma resposta à nossa oração, né? Se a pessoa não se cura, a gente vai dizer, não foi a vontade de Deus, então, né? Deus sabe das coisas, né? Se uma coisa boa acontece na nossa vida, a gente vai agradecer que vai ser uma
uma bênção que Deus mandou. E se não, e se alguma coisa ruim acontece, é porque Deus sabe das coisas, o inimigo está nos testando, né? O Deus permitiu. Ahm, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais pé no chão, como foi falado várias vezes aqui, né? A lei da natureza, a natureza humana, as pessoas são como são, a vida acontece, coisas ruins acontecem, como há um tempo para todas as coisas, né? Isso a gente, Salomão já entendia isso, não? Ahm, antes de eu passar a palavra para Carol, ahm, só talvez comentando brevemente ao exemplo que foi falado algumas vezes aqui, né, de terapeuta, né? Na minha experiência, muitas vezes sim, terapeuta pode dar certas orientações, pode dar, mas grande parte da terapia é como se colocar um espelho à minha frente, né, para que eu responda aquilo que eu, na verdade, eh, já sei, o que eu talvez tenho dificuldade de expressar, não? Muitas vezes, assim, o terapeuta não fala tanto assim. É, é mais como te fazer pensar e refletir e tentar coisas que no fundo você sabe, não? É claro, estou assim simplificando muito, não estou falando aqui de casos específicos de forma alguma e talvez a experiência de vocês tenha sido outra, né? Mas assim, de uma forma bem simplificada, ahm, é importante, né, entender como princípios de conversa que quando alguém fala com você, nem necessariamente a pessoa quer ouvir uma orientação, né, uma opinião sua, né, mas quer apenas falar, quer se expressar, quer contar. Ehm, e, e, e isso é até um mau hábito, né, da gente tentar sempre ter que dar nossa opinião, nossa orientação, e você tem que fazer isso e aquilo, né? No estudo que eu estou usando aqui como base, surge bastante o exemplo, né? O Parminda, o Anselmo Parminda mesmo faz uso, ele fala assim, vocês deram vários exemplos, parábolas aqui, eu também vou usar uma, não vamos falar de como parábola, né? Não como literalmente como ideal, mas assim, de pais e crianças, né? A mãe, o pai, sabe muito bem da necessidade eh, da filha, do filho, não? Como a Alda disse, 99% das coisas que a gente fica pedindo, Deus já fez ou já faz, não? Se você é mãe, você sabe que, né, na hora do almoço tem que ter almoço para a criança se alimentar. Você sabe que a, a, a roupa tá na hora, tá ficando curta a calça, né? Então tem que comprar outra. Então, e a gente entende, né, que Deus sabe das nossas necessidades básicas e o que o Anselmo Parminda faz, ele traz isso como um exemplo drástico, assim, né? Ele diz que imagina sua filha, seu filho ficar te pedindo todo dia, mãe, não esquece, hein? Tem que almoçar, não esquece que tem que pagar a conta de luz, não esquece que minha calça aqui, né, daqui a pouco já não vai servir mais. Ehm, tem certas coisas que cabe mais a gente agradecer, né, do que ficar lembrando daquilo que é óbvio ou que já é prometido, E Bill, não? Sim, desculpa para interromper assim. Só para diga. dizer uma coisa, última aula da Alda Palmida na Eslováquia, ele diz, então, se Deus pôs as leis deles,
tá onde? Nos nossos corações, não é? Se a lei de Deus está no meu coração, então eu sei que é bom e que é mau, que sabes o que é que eu tenho que fazer, não tá a fazer. Assim eu entendi. Então, basicamente, eu sei as coisas e além de dentro desse movimento, nós estamos a aprender todas estas coisas, porque Deus tem a lei nos nossos corações. Então, nós vai e podemos entender um pouco melhor como é que são estas coisas, as orações e tudo isso. Claro, é muito difícil, mas é isso. Eu só quero dizer a lei de Deus nos nossos corações. Obrigado, Gui. Isso, aproveitando aqui, vou ao meu segundo ponto. Né? A gente mencionou algumas vezes aqui, não tanto, mas a gente falou da vontade de Deus, né? E realmente, às vezes, a gente pode questionar se a gente sabe da vontade de Deus, ou a gente acha, e a gente acaba orando por coisas, talvez que a gente nem entende direito, mas que seja feita a vontade de Deus, não? É, uma, eu acho que uma coisa importante a gente entender, não? Pense num diálogo com pessoas, amigas, amigos de vocês, sabe? A gente não precisa tornar a conversa tão abstrata, não? Em, cada um deve sabe a vontade de Deus com certeza. Até onde nós entendemos quem Deus é. Né? Se você entende Deus, quem Deus é, num certo contexto, você vai entender o que ele é a vontade dele dentro, até onde você entende quem Deus é. Né? A Bíblia nos traz exemplos de pessoas que tinham muita proximidade com Deus, que eram grandes amigos, podemos dizer, de Deus, não? É, Enoque, não? Moisés, são pessoas que tinham tanta proximidade com Deus que em mesma é, relação também entendiam de uma forma muito mais precisa qual era a vontade de Deus, não? Agora, se você entende apenas algo bem fundamental de quem Deus é só nesse contexto fundamental que você também vai saber muito bem qual a vontade de Deus, não? E a gente tem uma mensagem que nos trouxe a importância da metodologia. A gente deve elaborar de forma metodológica, não? Fazer crescer o nosso entendimento acerca de Deus. E de acordo com isso, vai também crescer o nosso entendimento de que é a vontade, não? Então, eu acho que a gente não precisa esperar que esse conhecimento seja implantado de forma sobrenatural em nossa mente, que a gente de repente entenda o que é a vontade de Deus. Isso não vai acontecer. A gente precisa compreender como acontece em qualquer outra parte da vida, não? Ahm, e não tem nenhum problema você trazer suas incertezas ou suas perguntas, né, eh, a, a Deus, né? Um exemplo que um Parminda traz, né, em caso de alguém pergunta lá, tá, mas eu gosto quando meus filhos vêm até mim e me contam coisas da escola que não sabem o que fazer, né, e aí eu não posso fazer isso com Deus, é isso? Aí ele responde, no caso, ele fala assim: grande parte das vezes você também não sabe o que fazer em aquela situação. Em outros casos, é simplesmente um fato. A vida é difícil. As coisas acontecem, coisas ruins acontecem, coisas complicadas e chatas acontecem, não? E em algumas poucas situações, talvez você sabe, de fato, ajudar, não?
Ahm, então, se a gente entende, né, que a vida é a vida, né, talvez se a gente colocar isso no contexto de oração, né, se a gente que entende que a oração é em primeiro lugar para nós, né, que a gente precisa eh, entender que não é tanto sobre pedir, fazer acontecer coisas que não vão acontecer, o que Deus simplesmente não escolheu fazer para nós, mas é sim sobre agradecer sobre aquilo que a cada dia, né, acontece e que a gente tem todo motivo de agradecer, né? Porque afinal não é sobre ser ruim, né? De você ter dinheiro, talvez ter um carro chique, isso não é ruim que você tenha isso, mas não é necessariamente, ou não é necessário, né? Então, é como pedir para Deus algo que a gente, na verdade, sabe que Ele não vai fazer, tá? Ele não vai assim só porque a gente fica insistindo em algo que a gente quer muito, não? Ehm, Tinha alguns comentários aqui, deixa eu ver. Eu vou ler e com isso a gente vai encerrando aqui, correndo o risco que eu deixei muitos pontos em aberto, tá? Ahn, parte 2, parte 3. Mesmo sem muitas respostas concretas, a gente sai com bastante aprendizado. Carol diz, a gente tem que lembrar que nem tudo o que acontece é porque foi vontade de Deus. Se alguém morre, dizem, Deus sabe o que faz. Que seja feita a vontade de Deus, para a cura ou para a morte. É bem conveniente, não? O mundo em que vivemos é um mundo caído, cheio de maldições, de consequências do pecado. É um mundo de sofrimento. O sofrimento faz parte da experiência humana. Isso, infelizmente. Temos que agir para reduzir o sofrimento no mundo. Obrigado, eu acho que isso expressa melhor do que eu tentei dizer. Rayane diz, sim, mas acredito que muitas dúvidas aqui se concentram naquilo que foge o nosso conhecimento, porque Ele é Deus. Exemplo, orar por provisão das coisas materiais, orar para Deus guiar situações e pessoas, porque de fato Ele tem ciência das coisas que não tenho, etc. Coisas materiais específicas, por exemplo. Sim, o que eu tentei transmitir aqui é que eu penso, né, quando a gente ehm, que eu talvez, não sei se é a palavra boa aqui, né, é, sou meio cético, né, de que isso aconteça da maneira como a gente imaginava, né, que é, Deus venha manipular as leis da física, o que acontece ao nosso arredor, a nosso favor, não? Ehm, Afinal, né, a gente já reconheceu que nosso conhecimento é limitado, não? Ehm, então, se a gente quer muito, né, que alguém viva mais tempo, tá, vai ser lindo para nós, mas nem necessariamente vai ser para o bem, não? Ehm, Eu sei que eu deixei assim vários pontos aqui em aberto e não quero assim deixar esse aqui como essa aqui é é a palavra final sobre como devemos orar. Talvez nem sequer respondi isso, não? Mas eu acho que foi bom a gente conversar aqui, tá? Teve bastante contribuição e participação. E antes da gente fechar aqui, eu quero perguntar se mais alguém queria falar alguma coisa. Senão a gente pode encerrar com oração. Gabriel, Ai, Uhum. desculpa. Eu aguardo.
Só rapidinho, eu queria acrescentar uma coisinha, assim, um pensamento meu que eu tenho aprendido. E, assim, sim, o mundo tem muitas dificuldades, apresenta muitas coisas, existem muitos acidentes, muita coisa acontece que não depende da gente, mas eu acho que, na misericórdia de Deus, na sua infinita sabedoria, Ele deixou o maior percentual de responsabilidade para nós com relação às coisas que acontecem. A Bíblia diz que cada uma das nossas ações é como semente, assim como as nossas palavras e os nossos pensamentos. Então, se muita coisa não dá certo, eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Com a maneira com que a gente vive, óbvio, por falta de conhecimento, por conta de genes, por conta de tudo que a gente viveu na vida, traumas, inclusive. Mas grande parte do que acontece com a gente tem a ver justamente com isso, com a falta do autoconhecimento e de nossas escolhas, e não necessariamente com relação a pecado, com relação ao próprio Deus. Eu acho que a maior parte tem a ver com o que eu faço, o que eu penso e o que eu falo. E principalmente, pronto, vamos lá, a gente vive no Brasil, é um país com muita violência, muita gente desorganizada mentalmente, que faz muita maldade, mas a gente vive num país que não tem catástrofes naturais, por exemplo. Então, assim, uma pessoa que mora numa barreira, mora numa casa numa barreira, e mora muitos anos nessa casa, sabe que uma hora ela vai cair. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Então, o que é que eu tenho que fazer para eu sair dessa casa na barreira? E eu acho que é isso. O que é que eu tenho que fazer para sair do meu estado no momento, para que eu vá para um estado melhor, para uma situação melhor? E eu acho que o grande percentual tem a ver comigo, tem a ver com o que eu faço, com o que eu escolho, até com relação a com quem eu convivo, porque tudo é semeadura, na minha opinião. Então, tem muito a ver com isso. As dificuldades são muito mais por conta do que eu planto do que com relação ao pecado em si. As grandes catástrofes, as grandes coisas, sim, tem a ver com o pecado. A morte tem a ver com o pecado. Eu costumava dizer para os meus filhos o seguinte, que a gente não escolhe onde, quando, como nascer, mas a gente pode escolher onde morrer, por exemplo, não com relação ao local físico exatamente, mas a maneira de estar. Então, eu penso assim, acho que tem a ver muito com o que eu faço. Óbvio, Obrigado, de tudo Alda. tem exceção. Tem, no contexto, né, da mídia, né, nos Estados Unidos, né, muita recorrência tem essa catástrofes, tem tiroteios em escolas, tragédias, né, e é quase assim como uma frase obrigatória, né, que os políticos falam que, né, nossos pensamentos e nossas orações, né, estão aí com vocês. E muita gente, assim, isso se tornou, não sei, meme ou o que seja, assim, na resposta é que é, tipo, tá, mas o que que isso me serve? Eu não consigo construir uma nova casa com seus pensamentos e suas orações, né? Suas orações e pensamentos não vão trazer de volta meu filho que morreu lá, né, nesse tiroteio, né? O que é necessário é ação, né? Precisa mudar a lei, precisa mandar verba, precisa melhorar isso e aquilo, né? São questões bem práticas, né? Que vão melhorar ou aliviar o sofrimento, né? Ehm, eu acho entra por aí, né, no que a gente está falando. Rayane, você queria também falar algo? Mais um desfecho para mim mesma, para eu verbalizar aqui, e também compartilhar com vocês, claro. Eu acho que o grande aprendizado desse estudo, pelo menos para mim, o que a gente entendeu sobre autorresponsabilidade no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e com o mundo. Né? A questão do espiritualismo e tudo, é a gente realmente achar que boa parte da nossa vida é da responsabilidade de Deus, quando não é. Quando não é. As coisas são como são e podem ser diferentes muito
pelo que eu faço, ou pelo que eu deixo de fazer, ou pelo que eu faço pelo outro, ou pelo que eu deixo de fazer pelo outro. Então, a autorresponsabilidade foi o ponto alto. A gente sai daqui aprendendo a orar com muito mais autorresponsabilidade, porque Deus nos deu, sim, poder de muita coisa, né? Mas eu queria deixar um ou alguns questionamentos para o próximo estudo, que é torço para ver parte 2, acredito que vai ser necessário, né? De que tem coisas que não são da nossa alçada e tem coisas que não são da nossa capacidade, até individualmente. Então, por exemplo, não é muito sobre a parada estoica da coisa, tipo assim, nossa, eu aprendo a lidar com a dor de maneira mais racional possível. Isso não é para todos. Nem todos terão essa capacidade, né? Apesar da morte, como a Carol falou, ser um fato, né? Nem sempre ser da vontade e permissão divina. Isso não muda como ela e todos nós aqui acreditamos, todos e todas, que o luto vai trazer esse sofrimento. E aí, como é que eu lido com esse sofrimento com Deus? De repente, eu não consigo fazer nada por mim, porque eu sou um ser ainda incapaz, eu sou um ser ainda limitado. Eu não sou Deus. Eu não tenho o poder de tudo, eu não tenho o controle de tudo, né? Então, às vezes, muitas vezes, a oração é pedido de socorro para mim, para os meus sentimentos, e talvez seja por isso que eu oro tanto para Deus curar, porque é um clamor pessoal dos meus sentimentos, do meu coração, né? E eu não acho que Deus ignore isso, eu não acho que ele traz com tanto pragmatismo, com tanta praticidade, e assim, minha filha, poxa, é um fato, né? Você sabe. Não, eu acho que sim, ele me consola. Eu acho que sim, ele pode dizer para mim coisas que vai me confortar diante de uma tragédia fatídica, né? De uma tragédia, tipo, só mais uma no mundo. Porque o mundo é isso, né? São coisas distintas. Uma coisa é o que é, outra coisa tá, mas qual é o impacto dessa coisa na vida do meu filho ou da minha filha? Como ele tá lidando com. Deus é um Deus pessoal também. E a oração é sobre algo pessoal também. Pra gente só não permear nessa coisa de que as coisas são como são, nem tudo a gente ora porque não tem muito o que fazer, não tem fator modificador, porque são fatos tudo isso. Mas nem a oração não é só sobre isso. Na verdade, a oração, muitas vezes, é quase nada sobre isso. É sobre como a gente sente a nossa família, é sobre como o afastamento de um filho dói, é sobre como a gente não entende as coisas, apesar de saber como elas funcionam, a gente não entende mesmo assim. A morte, por exemplo, não fomos projetados para a morte. Não fomos projetados para a doença. Nossa originalidade não é essa. Então, toda vez que acontece, dói muito. A indignação, não revolta contra Deus, mas pelo menos não da minha parte, mas assim, há questionamentos, há dúvidas, há incertezas. E Deus é capaz de tratar tudo isso com as nossas orações também. Então, levantando alguns pontos para o próximo estudo aí. Antes de eu passar para Carol, se alguém te procura, né, e aconteceu uma perda ou uma tragédia, e você está aí, sua amigo vai até você e te conta aquilo. Eu diria assim, não é bem o momento em que você vai encher a cabeça da pessoa com conselhos e vai dizer que, olha, na verdade é assim, 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 ou as coisas são como são. Muitas vezes o que vai trazer de fato assim alívio, né, e conforto às pessoas é dela poder alguém para falar, ter alguém que está aí apenas para escutar, né? Ehm, e a gente conhece essa sensação, né, de a gente ir talvez com coração pesado e encontra alguém para conversar e você fala e no final você se sente como, né? Aliviada, você se sente melhor. Eu não quero assim reduzir, né, a oração apenas a vamos dizer, um mecanismo psicológico mas que isso funciona, que isso nos faz bem, eu acho que é fato, né? Por isso que existem, né, é, estudos e científicos, né, que aí cristãos chegam e falam assim, tá vendo? Não, cientista, a ciência comprovou, né, que a oração, né, de fato ativa uma certa parte no cérebro e isso, né, desencadeia uma coisa
nosso corpo só que eu acho que a conclusão que é errada, né? Que não é isso que é a prova de a gente estar conversando com Deus, senão que é fato que você ora, isso de fato muda algo em nossa mente, né? Ehm, Carol, você queria comentar? Sim, porque eu acho que queria esclarecer, né, a questão do sofrimento que eu mencionei, que quando eu falei sobre o sofrimento, Rayane, não é para dizer que a gente deve aceitar, que a gente deve agir racionalmente, né, assim como o Gabriel estava dizendo agora, né? Ou que a gente deveria argumentar com a pessoa de que esse é um mundo de sofrimento em que a gente vive. O que eu quis dizer com isso foi para que a gente tenha a consciência, né, de que estamos em um mundo em que muitos sofrimentos acontecerão, mas isso não significa que a gente deve aceitar isso e ser duro e racionalizar tudo, mas entendendo que é um mundo de sofrimento, a gente precisa de receber conforto. E o que a gente vai fazer com as pessoas que estão sofrendo? O que eu posso fazer com uma pessoa que está sofrendo? E eu acredito que também você também pode usar o recurso da oração para expressar a Deus esse sofrimento, buscar através da palavra dele palavras que possam te trazer conforto, que possam trazer esperança, até para você questionar, para você se abrir e tudo, né? Não é no sentido de a gente se fechar, mas de a gente reconhecer que o sofrimento faz parte da vida e que a gente tem que agir frente a esse sofrimento. Obrigado. Não, a gente está aqui basicamente com dois cenários que eu acho que é importante, né, diferenciar, né? Algo acontece na nossa vida, né? Será que eu não posso pedir ajuda? E o que eu devo fazer se eu estou ciente que uma outra pessoa está numa situação de problema, né? Eu acho que no segundo caso é a nossa responsabilidade de fazer o que está dentro do nosso alcance, né, para tornar a situação dessa pessoa melhor, né? Seja apenas ouvindo ou conversando ou dando uma força ou não estar aí, caso de doença, né, para trazer alívio ou trazer felicidade, né? Ahm, e quando é sobre mim, né, que eu estou numa situação difícil, né, temos os nossos próximos aqui que deveriam fazer o mesmo para conosco, não? Enfim, eu acho que é um bom momento para encerrar, para não levantar mais perguntas, e eu sei que talvez a gente pode retomar isso e conversar mais sobre. Eu queria encerrar o estudo aqui Chegou e you down there. Eu estou comendo aqui. queria falar, acho que foi sem querer. E a gente pode encerrar com uma oração, tá? Um, eu vou orar. Querido Deus, queremos te agradecer por este momento que tivemos essa manhã. É, Conversamos justamente sobre oração e há muitas perguntas e muitas questões em aberto e às vezes nós nos perguntamos como devemos orar, que estamos fazendo certo ou não, e agradecemos também que algo conseguimos entender nesse estudo, que muito cabe a nós, a gente agir em base daquilo que já entendemos, reconhecemos a bênção, né, da gente ter acesso a uma mensagem que tem mudado as nossas vidas e que possamos aplicar isso em nossas vidas e na vida de outros. E pedimos que nos dê sabedoria para isso. Mesmo que isso seja algo abstrato, pedimos que possamos
refletir mais sobre isso e entender melhor, talvez num próximo estudo. E assim, que agradecemos o nome de Jesus. Amém.